Fala comigo, professor! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar como é o processo de formação de atletas no futsal. De que forma esses atletas estão sendo formados, qual que é o caminho a percorrer até chegar ao mais alto nível da modalidade. Se tu tens interesse nesse tipo de conteúdo, fique conosco nesse vídeo que tá bem legal. Então, professor, meu nome é Gustavo, eu sou fundador e professor do Centro de Formação de Atletas Alcance. Nós somos um centro de treinamento especializado no desenvolvimento de talentos para o futsal. Então, se tu é treinador, professor e tens interesse em saber mais sobre esse tipo de conteúdo, sobre a formação de atletas no futsal, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com quem tem interesse em saber mais também. E não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece sobre a formação no futsal. Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo de hoje, que está sensacional. Iremos falar sobre as etapas de formação no futsal. Fique com a gente. Ao final do vídeo de hoje, tu vai entender os processos de formação do atleta baseados no modelo elaborado pelo Comitê Olímpico Brasileiro. É um modelo que o nosso Comitê Olímpico elaborou para basear, para dar um norte para todos os esportes olímpicos, sobre como deve ser estruturado o processo de formação dentro de cada faixa etária, como esses atletas devem, qual que é o caminho que esses atletas devem percorrer dentro do processo de formação, de forma geral, em todas as modalidades. Então é um modelo bem legal que a gente pode utilizar como base para elaborar os nossos próprios modelos de formação, né, dentro das nossas escolas de futsal, dentro dos nossos centros de treinamentos ou até mesmo clube. Certo? Quando falamos de formação esportiva a longo prazo, não podemos deixar de referenciar o modelo elaborado pelo nosso Comitê Olímpico Brasileiro. Ele foi elaborado no ano de 2022 e serve como base para que a gente possa entender os processos de como trabalhar com cada faixa etária, com cada idade, dentro desse caminho, né, a ser percorrido até chegar ao alto nível no esporte. E o objetivo desse modelo é servir como base, como norteador, para que a gente possa entender quais são os objetivos e as prioridades que a gente precisa desenvolver em cada etapa do desenvolvimento esportivo. Agora nós iremos juntos no vídeo navegar por uma tabela que foi elaborada pelo Comitê Olímpico Brasileiro de prioridades, de objetivos para serem desenvolvidos em cada faixa etária até chegar no alto nível do esporte. Vocês podem ver na imagem, né, nessa tabela, onde na primeira parte do processo, na inserção ao esporte, é o momento da criança experimentar e brincar, né, de jogar o esporte de uma forma informal, né, seja ele através com o pai, com a mãe, né, em casa, com a família, né, com os amigos, de forma informal, sem um treinamento sistematizado, mas sim o despertar, né, por esse gosto do esporte. Para que num segundo processo ele entre, né, na modalidade e comece a realizar os treinamentos, comece a realizar as aulas, né, ou seja, é o processo de brincar e aprender. Né? Nesse processo ali que eles colocam por volta dos 6 anos, mais ou menos, entre 6 e 12 anos, e deixam de uma forma bem aberta, é o momento onde é que a criança está ali experimentando, está brincando e está aprendendo esporte, está se envolvendo com o esporte, né? De uma forma inicial, de uma forma mais introdutória, né? Onde ela vai aprendendo alguns conceitos e algumas formas, né, de como conseguir desempenhar e entender e jogar o jogo. Para que na sequência, né, a partir ali dos 13, 14, 15 anos, comece a aprender e treinar o esporte de maneira mais assídua, de forma mais focada, mais empenhada a desenvolver performance, para que na sequência, quando vai chegando próximo ao processo de profissionalização ali, por volta dos 16, tem esportes que são um pouco mais jovem, né, mas por isso que eles colocam de uma forma mais aberta, por volta ali dos 15, 16 anos, 17, comece a treinar e competir de uma forma mais de treinamento sistematizado, uma estrutura mais voltada a realmente como se fosse um trabalho, né?
com treinamentos semanais, diários, com ênfase total na performance. Para assim, quando alcançar o alto nível, que é o nível do vencer e inspirar. É o momento onde esse indivíduo, essa pessoa está vencendo, está buscando a vitória, está buscando cada vez mais performar e inspirando novas pessoas, novas crianças que estão participando do processo lá da base de formação. Né? Para que sim, no final da carreira, né, do atleta, ele possa inspirar e reinventar-se, né, que eles colocam, que é no final da carreira ele está literalmente inspirando, está buscando reinventar o esporte, trazendo algumas iniciativas para o esporte. É bem comum quando chega no final da carreira, um atleta, ele começa a trazer alguns pontos para reflexão, começa a trazer algumas possibilidades de melhoria para a modalidade, e isso não é diferente, foi colocado nesse modelo do Comitê Olímpico Brasileiro. No final desse material, né, desse documento, tem algumas especificidades de objetivos e prioridades a serem desenvolvidos em cada etapa. O que isso é muito importante, traz ótimas reflexões para o nosso trabalho. Então, o que nós vamos nos atentar agora é entender como funciona cada etapa do processo, como o Comitê Olímpico Brasileiro elabora essa estrutura de que o que deve ser priorizado em cada etapa. Então, nessa tabela aqui, fala somente dos objetivos, né, das características da etapa do experimentar e brincar. Né? Então, aqui é colocado que a idade aproximada é do nascimento a mais ou menos 8 anos de idade, que é o período que eles colocam quando a criança ainda não está dentro de uma escola de futsal, não está dentro de uma escola da modalidade em si, mas está experimentando, sendo ela na aula de educação física, ou até mesmo em casa, com a família, né, na rua, enfim, é colocado como essa ideia do experimentar e brincar, né, onde é ofertado situações para ela, né, vivências, né, melhor dizendo. Então, colocam que nessa idade a criança ali está passando por um desenvolvimento constante, né, de crescimento e desenvolvimento do sistema ósseo, muscular, cardiorrespiratório. Então eles colocam aqui nessa tabela, aqui nesse espaço, todas as características da criança nesse período, né, de desenvolvimento. E dentre essas características, o que é importante, algumas ações e atitudes, né, nossas, que nós podemos priorizar dentro desse período, né? Então, hoje é muito comum que a criança entre no esporte, normalmente ali por volta do futsal, melhor, né, principalmente, por volta dos 4, 5 anos, mais ou menos, né? A gente sabe que esse processo está cada vez mais cedo, né? Tem crianças também entrando no futsal por volta dos 3 anos, né? Naquelas turmas baby foot, né? Isso está muito comum. Então, como que deve ser realizado esse trabalho, né? Essa introdução ao esporte, ela está sendo feita de forma mais precoce e dentro já de um treinamento sistematizado, porque hoje as crianças brincam cada vez menos na rua, né? Em casa. Então, a brincadeira está onde? Está dentro de ambientes formais. E a nossa escola de futsal, nosso centro de treinamento, é um ambiente formal. Então, como a gente deve desenvolver nessa etapa do desenvolvimento? O COB nos traz aqui boas iniciativas, né? Como nessa faixa etária é o momento deles experimentarem a modalidade, não deve ser mais do que 2 vezes por semana, né? 1, 2 vezes por semana. O tempo de duração baixíssimo, porque as crianças nessa faixa etária, elas conseguem ficar com pouco tempo de atenção, de foco dentro daquela atividade em específica, então não dá para alongar muito o tempo da atividade, senão a criança já vai dispersar. Então eles trazem aqui nessa tabela algumas formas, né, maneiras de entender a característica da criança e como conseguir, através dessa demanda, elaborar um trabalho de acordo a essa etapa. Na sequência, é a etapa do brincar e aprender. É quando a criança entra dentro da nossa escola de futsal, né, aqui de acordo com o documento, mas que a gente sabe que muitas das vezes as nossas escolas, nossos centros de treinamento, eles acontecem de uma forma mais precoce, a criança entra com 3, 4 anos, então independente disso, não podemos nos prender muito a isso, mas a entender
o que é a criança e a característica dela dentro daquela faixa etária e como a gente vai operar, como a gente vai trabalhar com ela dentro desse período, né? Então, nessa faixa etária entre 6 a 12 anos, é o brincar e aprender. É aprender através da brincadeira, do jogo, né, do lúdico. Então, aqui eles trazem algumas características dessa criança e, de novo, trazendo sempre aquela sugestão, aquela ideia de que precisam ser atividades de curta duração, porque a criança ainda não consegue manter muito tempo focada, muito tempo concentrada em uma determinada atividade. Então, a variabilidade de estímulos deve ser grande, né? Então, a gente precisa apresentar vários tipos de demanda para que ela possa estar experimentando, para que ela possa estar brincando e aprendendo dentro disso, né? A gente vê que o esporte, ó, de forma geral, a frequência de 1 a 3 vezes por semana, isso é muito interessante, porque vê que é na faixa etária entre os 6 a 12 anos, né? A gente sabe que tem muitos clubes, tem muitas escolas de futsal que tem mais de 3 vezes por semana de treinamento. A gente vê que isso já, querendo ou não, começa a ser prejudicial para o desenvolvimento daquela criança, porque ele já começa a ser uma atividade em excesso, né? Então isso também tem que ser levado em consideração. E isso também serve como alerta para os pais, né? Porque muitas das vezes a nossa escola, a grande maioria, é 2 vezes por semana, né? O que é o ideal, o que é bem organizado dentro dessas etapas, né? Mas sabe que tem muitos alunos, né? Muitas alunas, atletas que acabam jogando na nossa escola e joga na escola do vizinho, joga na escola do outro bairro e joga em vários lugares, quando daqui a pouco ele está treinando todos os dias, está treinando às vezes 2 turnos por dia, ou seja, a carga acaba sendo de uma forma muito excessiva. Por mais que a criança goste, isso, querendo ou não, acaba atrapalhando, acaba exagerando demais, acaba enchendo a criança de atividade e vai fazendo com que ela vá perdendo o gosto pelo esporte. Porque o esporte tem que ser um evento nessa faixa etária, tem que ser algo prazeroso, onde é que ela vai e jogue, desfrute, né? E não seja algo como um trabalho, como um emprego, de que eu tenho que bater o ponto, todo dia eu tenho que fazer isso. Não, eu tenho que estar afim de fazer, eu tenho que estar gostando de fazer. E muitas das vezes, tu fazer isso de forma formal, né? Ou seja, somente com treinamento todos os dias, a gente sabe que isso pode, já tem indícios e tem estudos que trazem que isso leva ao burnout. Não nessa faixa etária, logo ali na frente, por volta dos 14, 15, 16 anos, que é onde tem a maior taxa de evasão do esporte, né? Isso principalmente nas modalidades, né, coletivas. Então isso já tem indícios, já tem estudos que comprovam, né, e trazem esses dados que a gente, como profissional, dentro desse ambiente, precisa se alertar muito, precisa estar muito atento a isso. Eles colocam também que nessa faixa etária é interessante minimodalidades. Vocês conseguem perceber ali, ó, minimodalidades. O que é isso? A criança experimentar o esporte de uma forma onde ela possa vivenciar bastante, tocar bastante na bola, se envolver bastante com o jogo, em estruturas mais fragmentadas, onde sejam estruturas mais simples, para que elas possam desfrutar mais do jogo. O que eu quero dizer com isso? O jogo inteiro, o formato do adulto, né? No caso do futsal, o 5 contra 5, de uma forma total dentro da regra do adulto, com cronometrado, com um jogo todo bem estruturado para isso, querendo ou não, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o jogo, principalmente nas idades iniciais ali, por volta dos 6, 7, 8, 9 anos, que, querendo ou não, é uma estrutura muito parecida com o que é estimulada no adulto, e sendo que é numa fase do desenvolvimento onde a criança não está preparada para isso. É um período muito longo de jogo, né? Tu jogar um tempo cronometrado de 20 minutos é muito tempo, pode durar 30, 40 minutos, dependendo, né? E principalmente quando são crianças, né? A bola sai muito, para muito o relógio, ou seja, é muito tempo dentro de uma modalidade, dentro de uma atividade. Isso, de novo, não é recomendado para que a criança fique muito tempo realizando somente aquela atividade, somente
aquele exercício, né, aquele jogo. Então, eles trazem também essas contribuições para que a gente possa se atentar a isso também, certo? Seguindo aqui, né, tem mais algumas outras contribuições, né, mas eu vou deixar na descrição o link para que vocês possam acessar o documento. Nós temos também a fase do aprender e treinar. Vocês podem ver que é por volta dos 9 a 16 anos, né? Que é naquele momento que aqui eles colocam as características de quando a criança acessa o clube, né? Acessa o clube formativo, né? Para desempenhar, já para procurar performance, né? Dentro da modalidade. Viram que é por volta dos 9 anos, né? Então não é à toa, quando a gente fala da estrutura de jogo do adulto, ela, a partir dos 9 anos, ela vai começando a se assemelhar, né? Mas com características diferentes, com regras diferentes, né? A gente sabe que no futsal tem regras adaptadas, né? Nos campeonatos infantis, então ali até os 13 anos tem a regra do recuo no tiro de meta, que é justamente para proporcionar que a criança consiga sair jogando, que ela consiga sair com a bola dominada da defesa. Então nessa faixa etária é importante se atentar a essas características de jogo e entender que é preciso ser dado o estímulo, né, do jogo, da competição, mas de uma forma adaptada para que eles possam jogar e aprender e a desfrutar do jogo. Né? Então eles colocam isso no documento, colocam algumas características também da criança, né, do jovem, do adolescente dentro dessa faixa etária, coloca a frequência, ó, eles já aumentam a frequência, ó, de 2 a 4 vezes por semana, né? Vocês viram, até os 16 anos, de 2 a 4 vezes por semana. A gente sabe que a partir dos 13, 14 anos, tem meninos que treinam todos os dias, né? Treinam de segunda a sábado. Então, a gente tem que estar com um olhar muito atento a isso, muito atento para que justamente o processo de treino, né, esse processo de aprendizagem possa ser bem orientado, né, bem estruturado. Não tem problema o menino treinar muito. O problema é entender como está sendo esse treinamento, de que forma. Está sendo prazeroso, ele está gostando, né? Ele está indo para o treino porque ele está afim, porque ele está gostando, está desfrutando da prática, ou ele está indo só por ir, por treinar, porque tem que ser, porque ele tem o talento. Não, ele tem que jogar porque ele gosta, porque ele desfruta, porque aquele é o ambiente que faça com que ele se sinta bem. Então a gente tem que estar muito atento a todos esses detalhes, né, na formação. Não é somente a performance e o rendimento. Então aqui eles trazem algumas recomendações, algumas características, né, sobre a frequência de treinamento, a duração de cada sessão de treino, ó, de 50 a 120 minutos, ou seja, entre 1 e meia ali, 2 horas estourando. Isso depende muito da modalidade. Hoje a gente sabe que um treinamento de performance no futsal, até no alto nível, né, a maioria dos treinamentos ocorrem no máximo 1h30, no máximo, tem treinamentos que ocorrem menos, 50, 60 minutos. Então, está muito atento a todos esses processos, né? A competição, né, eu destaco aqui, o foco no processo de competir e não nos resultados, isso é muito importante. Eles deixam isso em primeiro, né, como uma prioridade, né, quando se fala em competição dentro dessa faixa etária, e isso é muito importante. E a gente já falou sobre competição aqui no nosso canal, então eu vou deixar aqui em algum lugar da tela para que vocês possam acessar o vídeo que nós falamos sobre a competição no processo de formação, como ela deve ser organizada, como ela deve ser pensada, né, para que se ocorra um processo de formação cada vez mais saudável, né, e bem estruturado. Seguindo aqui, por fim, nós temos a etapa do treinar e competir, que é aquela fase final do processo de formação, que ali eles colocam entre 14 e 23 anos, né, que tem esportes que são um pouco mais cedo, né, acabam, como na própria ginástica, né, artística, que tem atletas aí, tem 14, 15, 16 anos, já estão competindo no alto nível, né, que são um pouco mais precoces. Mas no caso do futsal, a gente sabe que vai por volta ali dos 17, 18 anos, então está dentro dessa faixa etária. Como deve ser oportunizada a vivência, né, tanto de treinamento como de competição, né, dentro desse processo, né, de ver que já muda um pouco o caráter, né, da competição, ela já ganha a vitória, já o ganhar já ganha uma importância maior. A quantidade de sessões por semana já aumenta a quantidade também de horas, né, de
de minutos de treinamento por sessão também é muito importante, a gente está atento a esses detalhes, e também eles trazem algumas características do adolescente, no caso agora, do jovem, dentro dessa etapa, né? Onde é o momento que ali, a partir dos 14, 15 anos, ele já, muitos, né, começam a maturar, já conseguem atingir ali, né, o seu pico de crescimento, né? Então, a partir disso, já dá para começar a desenvolver um treinamento de força, um treinamento mais voltado para o condicionamento físico de uma forma mais forte, né, e mais específica a modalidade, mas muito atento à maturação, porque tem meninos, né, meninas que acabam maturando de uma forma mais tardia, né, acabam maturando com 15, 16 anos, então nosso olhar também tem que estar muito atento. Lembrando que são etapas, são recomendações, né, recomendações para que a gente possa seguir, para que a gente possa utilizar no nosso trabalho, mas o principal é a gente entender cada atleta, entender cada criança, cada adolescente, cada jovem que está ali conosco. Cada um tem a sua especificidade, a sua individualidade, e a gente precisa entender os processos, entender onde que ele está dentro do processo e saber orientar, saber adaptar de acordo com aquela criança, aquele adolescente que está ali conosco. Isso é o mais importante do que entender isso, é entender o indivíduo, entender aquele ser humano que está ali com a gente, como a gente vai desenvolver ele, né, de uma forma bem personalizada, né, bem adequada, certo? Por fim, gostaria de deixar uma frase, né, uma reflexão do professor pedagogo, né, João Batista Freire, que ele é uma referência para nós quando se fala de pedagogia do esporte, pedagogia do futebol, do futsal. Ele traz os 4 pilares essenciais que nós, professores, precisamos nos atentar, que deve ser, que eu sempre acredito, né, sempre digo que é o nosso mantra enquanto professor, né? Entender que o primeiro pilar, ensinar o esporte a todos, né? O segundo pilar, ensinar a gostar do esporte. O terceiro pilar, ensinar bem o esporte. E o quarto, ensinar mais que o esporte. Se nós, como treinadores, treinadoras, professoras, entendemos que queremos ensinar o esporte com excelência, queremos entregar o melhor na formação para os nossos atletas, precisamos entender que esses 4 pilares são essenciais para a nossa prática profissional. Então eu preciso ensinar o esporte para todos, preciso ensinar bem o esporte da melhor maneira possível, preciso ensinar mais do que o esporte, né? Porque eu estou trabalhando com crianças, com adolescentes, com jovens, então estou trabalhando na formação humana deles enquanto cidadãos, né? Então é importante eu entender desses processos formativos também. E claro, ensinar o esporte ao atleta a gostar do esporte, a querer o esporte, a consumir o esporte, a buscar o esporte, né? Porque a gente sabe que poucos dos nossos atletas vão ser atletas profissionais. A gente sabe que o funil, quando mais próximo chega do alto rendimento, são poucos que acessam a performance a alto nível, né, a ser profissional. Então, e o restante dessa galera? A gente precisa fazer com que eles gostem do esporte, que eles gostem da modalidade, que eles consumam a modalidade, para que ali na frente eles possam estar investindo na nossa modalidade. A gente está formando empresários, está formando apoiadores do esporte, que vão estar incentivando e fazendo com que a modalidade cresça. Nós precisamos entender isso também, que o ensinar a gostar do esporte não é gostar somente pela prática, e sim para que esse atleta, para que essa pessoa possa um dia consumir cada vez mais a modalidade, sendo ela através das redes sociais, da TV, da quadra, nos jogos, e também, por que não, investindo na modalidade, né? Isso é muito importante. Então eu deixo para vocês essas reflexões para encerrar o vídeo. Agradeço demais, né, o tempo que vocês destinaram a estar aqui conosco, e nos encontramos no próximo vídeo para falar cada vez mais sobre o que nos encanta, que é esse processo de formação de atletas no futsal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.